Eu gostava de vos perguntar, antes de mais, se vocês têm uma definição ou sabem uma definição do que é religião. Bem, obrigado pelo convite, Paiva. Abençoado sejas. Bom, mas... De nada. Nada. Religião, definição. Eu acho que é a expressão da crença humana relativamente a valores comuns que agregam populações. De forma genérica é isso. Mas em qualquer delas, principalmente nas monoteístas, nas grandes, o judaísmo, o islão ou o cristianismo. De forma sintética é isso. Joana. Olá. Depois explicas-me o que é isso, esquerda e direita. Estou ansiosa por ouvir. Podemos ir aí, se quiseres. Fora isso, religião é um sistema de crenças que habitualmente é baseado na existência de uma entidade ou várias superiores e divinas, mas religiões há muitas, é só escolher, porque é um catálogo imenso e muito diversificado. Mas basicamente é isso. Eu só acrescentava que as religiões preparam-nos para a morte, na verdade. Epá, que profundo, Nuno. Ou não? Não, tu és o Paulinho Santos dos padres. Entra logo a pé junto. Mas olha, ou não nos preparam, eu por acaso acho que não. Não, então porquê, Joana? Porque não, porque essa ideia de que existe, que está associada a muitas religiões, também não a todas, mas que existe uma vida depois da morte biológica no planeta Terra, não sei se prepara para a morte. Acho que dá uma esperança de que existe outra vida, em vez de se viver plenamente, responsavelmente e com todos os graus de liberdade, esta que temos. Dá um conforto, não é? No fundo. Pois, conforto, consolo, talvez, mas preparar para a morte, não. Sim, não nos prepara para o ato de morrer, mas prepara-nos para a morte no sentido de passagem. Não, o que prepara para a morte é a consciência de que somos seres finitos, biológicos e orgânicos. Exatamente. E que à partida, como todos os outros animais no planeta, animais e vegetais, nascemos, desenvolvemos, reproduzimos e morremos. Mas essa realidade prepara bastante mais para a morte. Mas também há um ponto importante, que é aquela velha definição da física: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, a questão da morte, não é? Em termos psicossomáticos é complicado, não é? Porque nós biologicamente poderemos eventualmente deixar de existir, mas fica a questão em termos científicos se depois, em termos conscientes, continuas a existir ou não é? Ou mesmo espirituais. Se me permitem, deixa-me fazer aqui uma ponte, porque isto é algo que eu acho realmente peculiar, Nuno, e estou-me a dirigir a ti porque tu tens um trajeto diferente, não é? Portanto, tu desde os 7 anos que querias ser padre, acabaste por não ser e não ser aceito, no fundo, não é? Podes-me explicar como é que é possível alguém não conseguir ser padre? Que para mim é um bocado estranho. Eu não disse que não fui aceito. Na verdade, eu desde os 7 anos que efetivamente quis ser padre, porque estive num colégio de freiras, e a imagem que eu tinha do fundador da congregação era uma imagem que me era bastante querida. Eu queria fazer o mesmo que o padre Uzera fez. Sobretudo estar com as pessoas desfavorecidas, uma questão muito feminista, e acho que todo o trabalho que ele fez no século XIX foi muito interessante. Em casa, obviamente que isso não foi muito bem aceito, e portanto foi uma luta interior e ao mesmo tempo uma luta familiar para eu poder ir para o seminário. Entretanto, pronto, fui conhecendo o amor antes de ser padre, ou antes de ir para entrar para o seminário, e efetivamente só aos 25 anos é que dei o grito de Ipiranga e disse: não, se não for agora não vai ser nunca. E então fui para o seminário. E a questão é, como é uma chamada vocação tardia, testaram-me todos os limites. Mas assim, já tinha vivido sozinho. Testaram-te como assim? Se estás num seminário, como é que te assim, detestam? Seminário, a religião não é cristã, não é suposto adorar o próximo e amar o próximo? Não, é suposto adorar a Deus. Agora, o próximo é servir o próximo, ajudar o próximo. Ou, se nós quisermos, que acho que é uma frase ainda mais bonita, é olhar no próximo Cristo. Isto no seminário cristão católico, obviamente, que é aquilo que eu sei. Mas havia um sacerdote que gostava de testar esse meu amor ao próximo de tal maneira que um dia estive muito mal com ele. Então, portanto, tu não foste padre porque tinhas muito amor pelo próximo e o sacerdote disse: tu tens demasiado amor pelo próximo, não vais ser padre. Se calhar demasiado amor pelo próximo, demasiado amor pela arte. Também foi uma das coisas, o facto de eu estar envolvido com 2 companhias de teatro, isso podia pôr em causa a credibilidade do seminário na altura. Portanto, eu teria que sair, que me afastar. Pronto, houve assim uma série de
de atitudes que eu acho que não foram as Portanto, melhores. mas não és padre neste momento. Não sou És padre. templário e monárquico. Sim. Poderíamos falar um bocadinho sobre isso, mas deixa-me já perguntar-te aqui, já que és monárquico, ou seja, tu irias apoiar uma monarquia, portanto. Eu apoio a monarquia, sim. Eu apoio a monarquia. E Um porquê? sistema político de monarquia. E já agora passo também depois a palavra aos outros dois convidados, se o fariam, e o porquê não fariam, ou porque fariam, não é? Em termos práticos, acho que era, na verdade, o rei, em termos de tradição, de história e o facto de estar independente de qualquer força política, é muito mais independente para servir o país como soberano. Não está sujeito a interesses políticos, é Exatamente. isso? A não ser o seu, claro. Sim, a não ser o seu. Pois. Com certeza. Mas também será um esquema, vamos assim dizer, uma trajetória para a vida, e que não temos sempre agora este é aquilo, agora muda a lei, agora vamos mais para uma esquerda, vamos mais para uma direita. Não, acho que na verdade é o garante da democracia. Sinceramente, eu acho que é o garante da democracia. Para me dizer que o facto de ser sempre a mesma pessoa e de ser herdeiro, ou seja, ser transposto para os herdeiros, que aí não temos uma questão totalmente democrática. É verdade. Eu acho que nesse Mas caso... ao mesmo tempo não havia todos os interesses políticos, o dinheiro de lado para ali, para o partido Y, para o partido... Isso eu consigo E por perceber. todos os efeitos sabíamos qual era a pessoa que nos estaria a roubar, e era muito mais fácil lá. Isso é verdade. E era só uma família. Isso é verdade. E depois há uma questão também de literatura. Portanto, eu estudei clássicos. Vocês alguma vez ouviram uma história começar por "Era uma vez a filha do Presidente da República"? Não, mas "Era uma vez uma princesa" é muito mais bonito. Ok, olha, boa resposta. Deixa-me passar então aqui para a Joana. Não, eu acho que o Nuno de facto vive no país dos unicórnios e das purpurinas, porque achar que uma monarquia está isenta da pressão de interesses é a negação da própria história. A Desculpa, monarquia, eu com essa entrada tenho que ir logo buscar umas pipocas, que é porque eu já vi que Passo isto... a coisa. É. Uma monarquia, a história das monarquias é a história de grandes aliados, nomeadamente os clericais e as nobrezas. E o problema nas monarquias é que esses interesses não são escrutináveis, são opacos, não há prestação de contas, e também quem lá chega não chega por mérito nem por talento, não chega por debate e confronto de ideias, chega apenas porque é filho de, não é? Ou filha de. E portanto isso não é só contrário à democracia, como é contrário à inteligência humana e à sofisticação da humanidade. E pronto, e é um bocado fofinho, é um bocado pompom achar que um rei está isento e imune a pressões e a interesses. A parte de só haver concordo, e por isso é que se decapitaram muitas cabeças e rolaram muitas cabeças de reis, era mais fácil ir diretamente ao alvo. Mas a vantagem mesmo assim é claramente reduzida. Mas, Joana, eu não digo que ele está imune, portanto, o rei estará imune a pressões políticas. Ele está imune a partidos políticos. A partidos é uma forma É mais de... independente e poderá escolher... Não. Independente é que ele não é de certeza, porque está a defender o seu próprio trono e o seu próprio lugar. Portanto, independente de quê? Trono esse que será a representação do próprio povo. E depois toda a história de todas as monarquias, das atuais e das anteriores, mostra como eram altamente premiáveis, maniatadas e ao serviço de outros interesses fácticos. E poucas vezes ao serviço do povo, que eu acho que é aquilo que interessa, ao serviço da maioria. E, portanto, no feudalismo, nas monarquias absolutas, etc., foi isso que nós verificámos. Portanto, na monarquia não obrigada, mal por mal, este sistema é imperfeito, o sistema que temos atualmente é inacabado, é imperfeito, está cheio de borbulhas e de estrias e de coisas menos bonitas, mas é incomparavelmente melhor do que porque alguém nasce embercedor e com colher de prata tem direito a mandar nos outros. Messa, olha, a mim não mandam de certeza. Vão vocês, abaixem vocês as cuecas, que eu não. Sim, mas querias falar. Sim, senhor, estava só a deixar terminar. Que respeito, sim senhora, muito bonito. Não, pá, um gajo já sou acusado de ser fascista e extrema-direita, um gajo tem que se comportar às vezes também. Eu não sou monárquico, mas também não sou propriamente republicano, eu sou um pragmático relativamente aos regimes. O que é que isto quer dizer? Eu olho para o contexto social do país e político e presumo, ou analiso, o que é que se adequa mais. A monarquia tem algumas vantagens que não são referidas. A monarquia, genericamente falando, custa menos aos contribuintes nacionais do que uma república, mas por um valor brutal. Certo. E isso é logo uma ajuda.
Uma das vantagens também da monarquia é o facto de teres o regime mais equilibrado ideologicamente, ou seja, não tens tanto acedência à questão ideológica, quer à esquerda, quer à direita, enfim, de uma forma genérica. E além do mais, se formos olhar para o panorama global, os países mais desenvolvidos do mundo são por norma monarquias. A Noruega, a Suécia, Estados a Unidos. Dinamarca. A China. Não, estamos a falar que os países que eu referi têm todos níveis de IDH superiores aos Estados Unidos, que é uma república, não é? Portanto, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos, a Bélgica, a Espanha, etc., tudo isso são países monárquicos, o que não invalida que a república per si tenha vantagens também, efetivamente, pela questão da legitimidade do poder. Os países é uma monarquia pura, não é? Não, há Os países vários têm tipos. primeiro-ministro, Joana, têm há vários- governos, tu sabes pois, disso. Sim, tá mas bem, tu mas não foste- pode ser que foste- são monarquias. na foste verdade, parlamentar Várias de monarquias, monarquias. mas é uma monarquia virada Não Agora, podes sim, dizer, para não a podes nossa dizer isso época, assim. no fundo. É que há Não, vários não, tipos Não, de mas a monarquia. verdade é que exato, há vários tipos de monarquia, Tens há por pouco. exemplo, deixa-me só terminar. Há vários tipos de monarquia, não é? Tu tens o Qatar, que é uma Pois, monarquia absolutista. Convém sublinhar isso. Certo, mas independentemente disso, o que eu disse não é falso. Há monarquias absolutistas, como é o Incompleto. caso do Qatar, mas o que é facto é que os países mais desenvolvidos do mundo, por norma, são monarquias. Isso é uma das vantagens. E é provado, é Mas sim, factual. isso é uma Há essa correlação. correlação. O que não invalida... o que não estás a perceber, ó, Gonçalo, Joana, vá lá, sim, eu mas não, deixei mas eu eu não deixei de sou- eu terminar. não sou Eu deixei de educada terminar, como tu. Joana. Vá lá, Joana. Eu deixei de terminar. O problema é que tu estás a estabelecer. Senhora Deputada, Isso vá lá, é um Senhora truque de Deputada. retórica muito banal, que é porque existem monarquias, existem países com monarquias onde o índice de desenvolvimento é superior, dizer que isso é uma relação causa e efeito. Não, há uma correlação. Causa e efeito está por provar, está para demonstrar. Da mesma maneira que existem muitos países muito desenvolvidos onde não há monarquia de nenhum tipo, não é? Absolutista, não. Precisamente. Portanto, estás a estabelecer uma relação de correlação. Não. E de uma Tu forma interpretaste mal as objetiva e minhas palavras. rigorosa, não há nenhuma causa e efeito. Não podes dizer é o facto de existir uma monarquia na Noruega que faz com que seja uma cidade desenvolvida. Joana, não é a Noruega, é a Suécia, a Dinamarca, Mas os Países mesmo assim, Baixos, a não podes Bélgica, a estabelecer- Espanha, não a Austrália, podes- o Reino Unido, a Nova não Zelândia, o podes- Canadá, todos eles inclusos não numa podes monarquia. estabelecer Agora, uma eu não sou relação monárquico, causa e agora efeito. olho para os factos e vejo, efetivamente, há aqui uma correlação. Não podes. O que não invalida que as Também há aqui uma correlação, estás a o ver? que não invalida que as repúblicas per si tenham as suas vantagens também, na questão da legitimidade. Tu tens três grandes tipos de legitimidade. A tradicional, em que é passada do pai para o filho, na questão das monarquias. A carismática, através do carisma, do discurso, etc. E, por fim, a legal ou racional, que é o que acontece maioritariamente nas repúblicas. E isso é a principal vantagem da república, ou seja, é a inclusão da meritocracia na prática do regime político. Ou seja, dos dois lados tens vantagens, não é? Da Claro, na meritocracia. verdade, todos os- Mas qual é que é o mérito de nasceres no berço de ouro? Sem mérito nenhum, és Como filho, assim? não sei de quem. mas Não, ele na está a falar das República. vantagens para o Não tem povo. mérito Está a falar das nenhum. vantagens Não tem de todos os absolutamente sistemas têm Mas vantagens em eu relação até aos acho outros. piada que tu incluas num programa Tu estás a sobre ouvir o que eu estou a religião dizer? Tu estás a- falar de monarquia, porque Mas- eu acho que realmente é uma crença como outra qualquer. É próxima, aliás, de uma crença divina. Nós acreditarmos que vamos ter um pai. A República era a questão protetor, meritocrática, não sei se protetor, perceberam. Mas o que o Gonçalo cuidador, estava a dizer, Joana, etc., era. é próximo Espera, Joana, o exatamente que ele da estava a mesma dizer coisa. era que há pontos bons em todos os sistemas. Claramente, e é Porque adaptável é certo- consoante o paradigma pragmático pelo qual vamos analisar e racionalizar, é só isso. Eu não sou dogmático nessa questão, é o que for És mais religioso? obrigado. Tenho algumas crenças, não te posso dizer que sou católica 100% ou cristão, se quiseres, mas eu rejo a minha vida individual por princípios que podes considerar cristãos, sim. Ok, e tu, Joana? Eu nem sequer sou batizada. Ok. O Nuno não é preciso perguntar, não é? Não. Acho que não é preciso perguntar. Não.